Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast A Casa é Sua. Como vocês já sabem, né, o nosso podcast ele fala sobre empreendedorismo e a gente procura sempre trazer conhecimento e histórias de sucesso, histórias inspiradoras para que sirvam de exemplo. Porque muitas vezes a gente acha que é difícil, que não é fácil fazer, que com os outros as coisas acontecem de uma maneira mais bacana. Hoje a nossa convidada, ela é de uma família, né, de uma empresa que tem uma história muito legal, voltada para a área da construção civil, que passou por vários desafios e a gente vai conversar e vai trocar experiência sobre isso. Eu tenho certeza que você que nos acompanha vai ter assim conteúdo, conhecimento e uma aula sensacional. Vou te aproveitar para seguir o nosso canal, para mandar para o teu amigo, para o conhecido, porque quanto mais pessoas seguirem o nosso canal, a gente percebe que muitas vezes as pessoas veem os vídeos e não nos seguem. Isso nos ajuda para que a gente possa mandar esse conteúdo e esse conhecimento gratuito para mais pessoas, né? Quero agradecer aí, a gente está chegando a quase hoje gravando, né? Talvez quando você assistir a gente já vai ter passado a 14 mil inscritos, então pô, são 14 mil pessoas que gostam do nosso trabalho, que acompanham, porque aqui a gente fala sobre empreendedorismo. Nós gravamos, por enquanto, sempre somente em Santa Catarina, vamos passar a gravar em São Paulo também, na Faria Lima. Hoje a gente fala de Balneário Camboriú, na Espaço One, que é uma sede lindíssima, uma mostra de decoração. Se você é de Balneário Camboriú ou da região, venha visitar. E a nossa convidada, ela trabalha na construção civil, né? A dona Rosa Hack. Quero agradecer muito a presença da senhora, ela é de uma família super empreendedora e de uma construtora que eu até quase ia cometer um equívoco e falar que é de Balneário Camboriú, mas hoje é do Brasil, né? Porque já venceu essas barreiras, né? Já estão em outros estados, então eu vou pedir para a senhora se apresentar um pouquinho aí para as pessoas que nos acompanham e depois a gente tem muita conversa bacana. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua presença. Eu que agradeço a você por ter lembrado e me convidado, embora eu tenha pensado, vou ou não vou, o que vou fazer lá. Mas agradeço o teu convite e estou aqui. E eu sou Rosa Hack, da construtora Hack, há 33 anos em Balneário Camboriú. Isso é uma longa história, né? Nós vamos falar, porque às vezes da construtora Hack que lançou o primeiro WTC do agro, né? Do agro. Hoje... Parece fácil, né, dona? Parece fácil para falar, né? Mas é tudo muito lindo, né? WTC, Sinop... World Center, né? Isso. E a gente começou no Balneário e hoje a gente está, como você falou, no Brasil. Estamos no Mato Grosso, estamos em 3 cidades do Mato Grosso, seja Sinop, Sorriso e Primavera do Leste, onde a gente está construindo. Isso, eu vou pouco para lá, mas os filhos vão quase que mensalmente, a cada 15 dias vai um, fica o outro, daí temos o engenheiro que vai também, tem os arquitetos. Então, a gente está caminhando, expandindo. E é um projeto gigantesco. A senhora já parou, a senhora que a senhora e seu esposo, que são os fundadores, né? E a senhora já parou para pensar a grandiosidade desse projeto? Porque quando a gente fala WTC, a gente está falando ali World Trade Center, talvez, provavelmente seja a obra mais conhecida no mundo, né? Então você está representando uma marca dessa numa região voltada para o agro, que é com certeza, se não a principal, uma das principais fontes da economia do Brasil. Exato. É uma responsa, né? É uma responsa. Isso a gente chegou lá através dos filhos, né? Claro. Porque eles imaginaram e sonharam ir para lá e isso aconteceu, foi acontecendo e hoje a gente está construindo lá e estamos fazendo isso. E deve ser muito legal, né? Porque a senhora, além de empresária e empreendedora, a senhora é mãe também, né? Mãe. E talvez para quem não saiba, né? A senhora é mãe são 3 filhos. E todos trabalham... 3 noras e 4 netas. 4 netas. Tive filhos e 4 netas. Isso. E os 3 filhos... Os 3 filhos na empresa. Trabalham... E aí a senhora falou, pô, era um sonho deles. E com certeza, né? Obviamente que a senhora e seu esposo, como pai, vocês incentivam, né? E deve ser muito bacana isso, né?
Porque eu acho que, às vezes, qualquer negócio ele vai muito além do negócio, né, do financeiro. Não sei se a senhora concorda comigo. Normalmente, quando a gente pensa uma coisa só para ganhar dinheiro, para ter lucro, não dá certo. Não, tu tem que ter amor naquilo que tu faz, dedicação, então daí o teu negócio vai. Porque vocês, construção civil, né? Vocês constroem sonhos, né? Construímos sonhos. E a senhora já imaginou que lá em Sinop, né? Nós estamos falando aqui de uma bandeira muito famosa, né? Vocês vão entregar sonhos para famílias que às vezes a pessoa é fazendeira. Sinop é uma cidade um pouco maior, né? Tipo um centro do agro. Às vezes ela vai ser o apartamento da cidade maior, né? Do centro de negócios, vai ser a sala. Porque eu sei que tem um prédio comercial que vai ser... É o sonho da pessoa, muitas vezes, né? É o sonho da pessoa. E os filhos sonharam e se realizou. E fomos para lá e hoje a gente está construindo o WTC, onde hoje, não sei se tu já ouviu falar, o primeiro prédio no Brasil a ser construído dentro de uma rótula da cidade. E isso é muito legal. Eu vou até pedir para o Lucimar, eu sei que nos acompanha não sabe, é que ele está por trás das câmeras. Nós vamos colocar depois, quando ela falar, Lucimar, a foto. Nós vamos pedir para a dona Rosa, a gente vai deixar aqui o contato da consultora Hack e nós vamos mostrar, porque é muito legal realmente e diferente, né? Ah, sim. E diferente. E as pessoas... Muitas conhecem, mas nem todas conhecem e às vezes elas têm curiosidade, né? Quando a gente fala assim sobre fazer com amor, né? A senhora começou, a gente vai falar um pouco sobre a sua história. Não foi nada fácil, né? Não veio assim de uma família, de uma grande empresa. Começou ralando, né? Como é que foi isso, dona Rosa? Na verdade, eu já vinha de uma outra construtora, que nós éramos sócios. E depois um probleminha de saúde que eu tinha fez com que nós viéssemos morar em Balneário. Nós tínhamos pensado, vamos para o Rio, vamos para o Nordeste. Eu tinha que ter clima quente. Clima mais quente. Mais quente. A senhora morava em Lages, que é bem frio. Que é bem frio, bem frio. E eu sofria muito no inverno. Mas agora morando em Balneário, então aquilo tudo já passou. Apesar de esse inverno ser mais rigoroso que os outros, né? Esse inverno foi... Mas eu não tive problema. E seu esposo e você, vocês eram sócios de uma consultora em Lages, e daí, né? Ele mudou? O Carlos pensou, vamos para Balneário. E tinham 2 tios que eram sócios, no qual o Carlos disse, vamos para Balneário, para Itapema. Mas eles, como já tinham uma idade, eles não quiseram se aventurar. Então, o Carlos disse, então, a partir de agora, estamos indo para lá. Só que ele não conseguia sair da empresa assim, estou indo. Ele teve que se comprometer a ficar 1 ano morando em Lages e eu vim para construir o primeiro prédio em Balneário Camboriú. Sozinha? Sozinha, que foi ali na 3710. Eu tinha um mestre de obra que ajudava ali, e eu, ao mesmo tempo, eu era mestre de obra, engenheira e arquiteta ali. Era tudo. Porque o engenheiro vinha uma vez ou outra. Naquela época não era necessário que o engenheiro estivesse na obra. Certo. O engenheiro vinha uma vez ou outra, claro. Né? E o Carlos tinha, que naquela época, subia para Lages todo domingo à tarde e voltava toda sexta-feira à tarde. Então, durante a semana, ficava eu e o Douglas, que era o meu nenê, que era o meu pequeno, né? Uhum. E o Rafael fazia faculdade em Blumenau, que ele estava fazendo engenharia civil, e o Alex estudava em Passo Fundo. Mas depois o Alex veio para Balneário também para ficar com a gente, né? E é uma coisa muito legal. Na verdade, a Hack, ela nasceu em Balneário, né? Ela nasceu em Balneário. E a senhora, falando nos bastidores, a senhora fala que trabalha com amor, né? A gente vai falar sobre isso. Na verdade, a construtora, ela nasceu do amor do seu esposo por você, né? Porque eu analisando de uma maneira friamente, posso estar errado. Era mais cômodo para ele ter ficado em Lages, um negócio que já funcionava, que já sabia como era, do que para um incerto. Pelo que eu entendi, ele veio para o incerto para poder ter uma qualidade de vida melhor para a senhora. Isso deve, com certeza, ter sido
por amor, né? Imagino eu. Tu sabe que eu nunca pensei nesse lado. Mas a senhora não é? É porque vamos pensar, vamos tentar imaginar. Eu sou administrador e economista, né? Vamos pensar de um lado frio, assim, em números, né? Eu tenho um negócio que eu já sei como é que ele funciona, ele dá retorno, tudo certo, estou acostumado nessa cidade. Mas minha esposa, a senhora me corrija se eu estou errado, ela tem uma dificuldade ali que ela precisa morar num lugar que não é tão frio. Não, beleza, eu topo ir com ela para lá e começar do zero, porque quando vocês vieram para Balneário, meio que começou do zero, né? Começamos do zero, porque daí nós viemos como diz o lagiano, com a bomba e a cuia, né? Isso é um ditado lagiano que diz quando tu vem assim. Isso. Então a gente chegou aqui como aventureiros e começamos aqui. E aí a cidade... E a gente veio numa época boa, quando a gente veio para Balneário, uma época que a construção estava indo de vento em popa. Mas provavelmente não como nos dias atuais, né? Não, porque como Balneário não é nem aquela... próximo do que se tornou, né? Naquela época... Era uma aposta, né? Quando nós construímos o primeiro prédio, na 3710, você enxergava a ilha. Certo. Ali tu enxergava a ilha das cabras, certo, ali. E hoje tu não enxerga mais nada. Porque tá tudo... Lógico. Né? E queira ou não queira, provavelmente naquela época, né, Dona Rosa, era muito mais seguro construir em Lages, que é uma cidade que já tinha muito mais tempo, né, do que ir para o litoral de Santa Catarina, numa cidade que não tinha acontecido ainda, né? Eu não sou tão especialista em balneário, mas eu acredito que... A senhora falou, acho que 92, é isso? Ou antes até foi? Foi qual ano? Não, 91 a gente 91, Isso com certeza não era nem próximo. E aí já começou com uma história de amor. Talvez a senhora... Porque a senhora... a gente conversando, a senhora gosta de participar hoje em dia, principalmente da parte das áreas comuns, das entregas, né? E a senhora falou que faz com amor. Conte para nós um pouco sobre isso. Como que é fazer esse trabalho? Eu adoro fazer, decorar Antes nós tínhamos, eu voltando atrás agora, claro, não na área de lazer agora, mas quando nós depois construímos mais tarde, nós fazíamos os prédios onde me sobravam apartamentos para decorar. Eu me realizava decorando apartamento. A senhora, de repente, ficava pensando, tomara que sobrem uns 2 aqui para eu poder decorar. Exato. Aí seu esposo devia ficar chateado. E eu tinha, na época que eu comecei a decorar os apartamentos, eu tinha uma parceria com a Florence, certo, e com a Delano. Certo. Então, eu tinha as 2 empresas que eu decorava os apartamentos, e eu deixava o apartamento todo prontinho, as camas com lençóis, os banheiros com toalha de banho. A pessoa que comprava só ia no mercado comprar os mantimentos para ela, porque o resto estava tudo prontinho. Isso. Então, eu fazia com amor, porque eu gostava daquilo. E hoje não sobra mais apartamento para decorar. Vende todos. Vende todo na planta, eles vendem todos. Isso, já vende no começo. E eu entendi. E isso, então, esse gosto pela arquitetura, pela construção, ele veio da questão de servir, provavelmente de agradar, né? Porque percebendo a senhora falar, né? O cliente chega e ele percebe que tem até uma toalha, ou seja, Balneário Camboriú... Hoje não é mais, mas foi no começo uma cidade mais de veraneio, né? Isso. Então muitas pessoas vinham para veranear, às vezes elas não moravam aqui, não tinham tanto tempo, chegavam e viam um apartamento feito pela Dona Rosa, todo lindo, bonitão, mobiliado. Quero comprar esse, né? Se tivesse condição de pagar, era com certeza uma venda, né? Que na época que a gente começou a construir também, naquela época, como tu falasse, Balneário era de veraneio. Então o que fazia? Comprava uma casa em Balneário, comprava um apartamento, trazia todos os móveis velhos da casa, da cidade onde morava, para colocar nas suas casas. Ou seja, o que não queria, que não queria vou para a praia lá, é para ficar à vontade. Hoje não, a coisa mudou. Hoje tu quer fazer o apartamento da praia mais bonito do que o que tu mora na tua cidade. Exato, até porque Balneário, né, é conhecido ali pelo Brasil inteiro como alto luxo, né? Alto luxo. É claro que não é tudo, mas
Realmente, tudo que tem de decor, na construção civil, a gente está bem em balneário, né? A gente fala de balneário agora, a gente está muito avançado, né? Muito na frente. Muito avançado, inclusive o metro quadrado aqui no mais balneário. Mais caro do Brasil, médio. Diz que hoje Itapema já passou, né? Eu vi comentários. Eu acho que no último índice FIPE-ZAP, eu acho que falou ainda que era balneário, mas eu também não vou Não entrar, vou também, eu só escutei, não quero, né? Ali próximo, mas aí é uma do lado do outro. E deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Hoje, por exemplo, aí a senhora trabalha numa consultora grande, que já é renomada, e mesmo assim, tendo arquitetos, arquitetas trabalhando com a senhora ainda participa ativamente dessa parte que é das áreas comuns. Sim. Porque cada vez mais, né, as áreas comuns, elas são fundamentais nos empreendimentos, né? Eu acho que hoje a área comum é o cartão de visita do teu apartamento. Então, hoje, quem vai comprar um apartamento, ele quer ver o hall de entrada, a área social. Porque eu sempre comparo, não sei se você vai concordar comigo, eu comparo um prédio como um navio. Certo. O que tu tem? Tu tem o teu apartamento no navio e tu tem todo aquele espaço para você aproveitar. Um navio de cruzeiro. Um navio de cruzeiro, exato, um navio de cruzeiro, um cruzeiro. Então, eu sempre comparo. Gente, tem que ter o espaço para a pessoa circular, para receber os amigos. Hoje não se recebe mais amigos no apartamento. Se recebe lá no quiosque, no salão de festa, na piscina. Então, por aí que hoje você... E eu gosto dessa parte. A sala de jogos também. Eu vibro com isso. E é legal porque daí não sobra mais tanto apartamentos, mas cada vez as áreas comuns são maiores, exato. Né? Eu tenho arquitetos, eu tenho a Caterine Moro, que tu conhece, sim, que é de Curitiba, que ela faz os projetos. Tem a Eliandra e o Felipe que acompanham aqui no balneário. Então, os detalhamentos são com o Felipe, mas a Dona Rosa está sempre em cima. Isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei, vamos colocar para lá, vamos colocar para cá. Então, eu estou sempre mudando. Então, o primeiro cliente que eles precisam agradar é a senhora, né? E aí, eu já imagino que, por isso que a RAC cresce tanto assim, porque daí, como pelo que a senhora está me passando, a senhora é bastante exigente, né? Então, faz com que o negócio realmente fique bonito, usual, né? Porque até ali fora a senhora comentou uma coisa comigo que eu achei bem legal, sobre a mesa, né? Sobre, tem um espaço, eu vou colocar tantas mesas e tantas cadeiras. Sim. A senhora falou sobre a funcionalidade, né? Isso eu fazia porque antes, quando a RAC não era o que a RAC é hoje, eu contratava estagiárias no último ano de arquitetura. Então, eu sempre tive estagiárias de arquitetura trabalhando comigo. Eu não tinha arquitetos, mas tinha as estagiárias. Então, ali nós fazíamos... Daí eu pedia, vamos fazer nesse quadrado, você vai colocar tantas mesas para nós colocar, vamos fazer uma sala, restaurante, não, uma sala gourmet, uma coisa assim. Salão de festa, daí elas colocavam tantas mesas. Eu digo, não vai dar certo. O papel aceita tudo, mas vamos lá na obra. Eu sou daquela, tipo São Tomé, tem que ir lá confirmar. Eu colocava assim, quantas mesas colocaram? Colocamos 5, viu? Eu não falei que não dava 8? Então, porque daí assim, do espaço, da ergonomia, né? A senhora se preocupava com isso. Mas eu tive, assim, bastante estagiárias que hoje estão bem. Pelo que eu sei, estão trabalhando bem, cada uma com o seu escritório, outras com loja de decoração, como tem umas que foram para a loja de decoração, mas passaram pela Dona Rosa. Pela Dona Rosa e pela Raquel. Isso é legal, né? Porque geram oportunidades, né? A primeira arquiteta estagiária que passou por mim chama-se Silvia Pedrassani. Silvia Pedrassani.
ela foi a primeira que passou. E aí a senhora gostou do modelo, né? Deu certo. Vamos. E talvez a senhora nem percebia que naquele momento a senhora estava dando uma excelente oportunidade para eles, que é de aprender na prática, né? Na prática. Porque às vezes a gente faz uma universidade, só que se a gente não trabalha, se a gente não tem a prática, é bem diferente, né? Exato. É mais ou menos uma frase que a senhora falou que é bem interessante. O papel... Aceita tudo. Aceita tudo, né? Mas vamos colocar em prática, não dá certo. Exatamente. E aí tem os desafios, né? E como que a senhora vê, por exemplo, assim, a gente fala, vocês trabalham com edifícios, né? Sim. Normalmente tem várias famílias num edifício, né? Como é que faz para tentar agradar? A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Mas como é que a senhora faz para tentar agradar o máximo possível de pessoas, de moradores? Porque muitas vezes a senhora nem sabe quem vai morar lá, né? Porque às vezes a pessoa compra, depois ela revende, tem a questão do investidor, tem né? investidor. Como que tem alguma inspiração? A senhora usa alguma coisa ou como que... Não sei se a senhora já parou para pensar sobre isso. Não tinha parado para pensar sobre isso ainda, mas como são muitas pessoas que compram, você consegue às vezes fazer amizade com alguns conhece um pouco deles e vê, já consegue descobrir o que eles gostam, o que eles não gostam, e daí você vai fazendo, se adaptando a eles e eles se adaptando a você. Porque, e se bem que cada vez mais, né, o projeto ele já é definido lá desde o começo, ou seja, a pessoa compra, ela encontra exatamente o que vai ser. E ao longo dessa trajetória, a senhora contou um pouquinho, né, que começou em Lages, e aí iniciaram em Balneário, e que no primeiro empreendimento a senhora era mestre de obras, fazia várias coisas. E tiveram, assim, desafios? Sempre foi mais tranquilo ou teve oscilações ao longo do processo? Ah, não. Nesses 33 anos de construção, a gente passou por algum, como eu diria hoje, uns perrengues na construção, né? Onde houve vezes que você para ou você começa a gatinhar de novo. Então, teve épocas de plano cruzado, teve épocas que acontecia essas coisas, tipo a última agora foi a pandemia, né? Também atrapalhou muito a construção civil, porque para tudo... Os insumos subiram. Então mas a gente sempre deu volta por cima, sempre voltamos a gatinhar e depois levantar subir. E caminhar de novo. E os desafios, né, não tem como dizer que eles... E a gente não sabe, né, o que vai acontecer no futuro, né? Eu acho assim que é difícil uma empresa que não passou por isso. Claro. E como que a senhora via isso, assim? Porque quando a gente está num momento de turbulência, assim, de crise, dificuldade, né, fica mais difícil. E às vezes a gente acaba não encontrando a saída, a melhor forma, né? Como é que a senhora costuma reagir nesses momentos? Porque isso eu acho que é algo bacana para as pessoas que nos acompanham entender. Porque não importa se o negócio ele é pequeno, médio ou grande, cada empresa tem um desafio conforme o seu tamanho, né? Porque se a empresa é grande, hoje a RAC é uma grande construtora, os desafios são grandes. São maiores. Talvez lá no começo, quando era menor, os desafios eles eram grandes para aquele tamanho. Exato. Mas comparando com os de hoje, são menores, né? Na época que acontecia algumas coisas, você tinha alguns bens, algumas coisas que você se desfazia para continuar ali, né? Hoje não, hoje você tem os financiamento bancário, você tem, né, tem outras possibilidades. Então você tenta dar a volta por cima também fazendo isso. Mas eu acredito que todos passaram por crises. E como que funciona... A gente vai falar sobre como que é a questão do trabalho em família, né? Porque é muito legal que vocês trabalham, mas antes da gente entrar nesse tema, né, que você vai nos acompanhar, a gente vai falar dos nossos patrocinadores. O nosso patrocinador mais importante sempre é o nosso convidado. Por quê? Porque o nosso podcast ele é para ter conhecimento e histórias inspiradoras. Então eu quero agradecer muito a senhora, Dona Rosa,
a RAC, a empresa, a gente vai deixar aqui o contato, porque sem a senhora não teria o podcast hoje que você vai assistir e não teria esse conhecimento. E a gente sabe que o tempo é o nosso bem mais precioso, porque a gente não consegue fazer essa hora de hoje voltar. Então, muito obrigado. Eu sou um cliente da RAC também, então, pô, se você está pensando em investir, e posso te assegurar que a gente fez um investimento com o imóvel deles e já teve uma excelente valorização. Muito obrigado à minha corretora Elis, que nos apresentou a RAC, que ajudou. Exatamente. Tá. Então, muito obrigado. A gente vai deixar aqui o contato. E os nossos outros 2 patrocinadores são a Carol Cortinas, que eles são uma empresa que eles falam que eles vestem a casa, então vestem as janelas com as cortinas, a parede com o papel de parede, o chão, colocam o piso vinílico ou o tapete. E o outro patrocinador é a Carol Decor, que trabalha com quadros, trabalha com tapetes, trabalha com móveis soltos da área interna e externa. A gente vai deixar aqui os contatos. Se você não os conhece ainda, tenho certeza que em algum momento vale a pena você verificar aí, você vai precisar dos produtos. Mas, volto a dizer, o nosso principal patrocinador sempre é o convidado. Então, o principal é a senhora, porque você veio aqui de forma gratuita, espontânea. Falou até no início que ficou meio assim, será que eu vou? Muito obrigado por ter vindo. E a RAC, como eu já falei, vale a pena se você está pensando em investir em balneário, eles constroem outras praias aqui próximas, constrói no Mato Grosso, no World Trade Center, e de repente você é do agro. Eu tenho certeza que esse podcast, a gente sabe porque a gente acompanha as métricas, são vistos por pessoas pelo Brasil inteiro e por fora dele. Então, muito obrigado a todos eles. Sem os patrocinadores não teríamos o programa e não poderíamos mandar o conhecimento para todos. Sobre desafios de trabalhar em família. É a senhora, seu esposo e 3 filhos. E 3 filhos. E uma nora que é advogada da empresa. E uma nora. E tem uma nova arquiteta, que é a esposa do Rafael. Que é a esposa do Rafael. E a Gabriela, do Alex, que é a advogada da empresa. Que é advogada. Uma delas, né? Imagina o seguinte, a senhora lembra de um programa que já tinha numa emissora de TV, A Grande Família? Não vamos falar o nome sim. É quase a grande... Quase claro a grande que família. Vários. E já tem uma neta que disse, vó, eu quero ser arquiteta. E o ano que vem, para a feira em Milão, eu quero ir contigo. Olha só. Que é a Sofia. Ela quer ir para a feira de Milão? Já quer. Eu disse, mas tu nem sabe o que é? Fez a faculdade, a gente já quer ir para a feira. Quero, porque eu já quero ir aprendendo, vó. Olha só. E como a senhora já falou aqui, né, que a senhora adora a questão da arquitetura, do decorado, fazer com amor, imagino que deve ter ficado muito feliz, né? Porque eu não sei como que é na sua família, mas na minha, se eu vacilasse, eu tinha uma repreensão da mãe. Sim. Mas os netos é muito mais... Os netos é bem mais diferente. É bem mais tranquilo para os netos, né? É que os filhos nós educamos. Isso. E os netos, eles já vêm educados, né? Isso. Nós só paparicamos, como tu diz. Mas eu também quero agradecer porque você me convidou e também dizer para você que por isso, pela Carol Cortina, nós temos essa parceria. E a gente fica muito feliz. Carol Cortina hoje é parceira da RAC. Isso, e a gente fica muito feliz em poder vestir as janelas lá. E vocês trabalham em família, vamos entrar, porque às vezes quem está nos acompanhando, eles podem pensar assim, pô, será que é possível eu trabalhar com a minha esposa, trabalhar com meus filhos? Tá aí a Dona Rosa para mostrar que é possível, né? Porque trabalha pai, mãe, 3 filhos, uma nora, a outra está entrando, né? Então são vários. Como é que vocês lidam no trabalho? Como é que funciona isso, Dona Rosa? No trabalho, cada um fica no seu setor, né? Lógico que quando acontece assim, que aparece um copo d'água, certo. Daí um chega e diz, esse copo tinha que ser aqui. O outro, não, mas eu acho que é aqui. Aqui. Como é que faz daí? Como é que faz? Não é tudo perfeito. Claro. Sempre vai ter as divergências, né? Então, a gente tenta se enquadrar a uma delas. Aquele que optou por esse aqui, daí aquele que optou aqui. Então, vamos ficar aqui. Tá, ok, sei. Ficamos aqui. Mas nem sempre é tudo, aceita tudo, não. Tem que ter
as discussões, tem que ter os entendimentos para chegar no melhor ponto possível. E aí isso no trabalho, né? Porque a gente sabe que no trabalho é profissional, precisa gerar resultado, né? Porque qualquer empresa precisa dar lucro, né? Se a empresa não der lucro, não der resultado, ela vai falir, aí não vai existir mais, né? Não tem como ser diferente. E aí como é que faz a hora que chega em casa? Vou botar agora a senhora numa saia justa. Saia justa. Estavam discutindo um projeto, pensando numa situação hipotética. Pelo amor de Deus, você da família não me leve a mal. Um acha que faz desse jeito, outro desse. Chegaram no meio termo, vamos fazer assim. Isso é quinta-feira. Sábado ou domingo tem aquele almoço lá na casa da senhora, aquele churrasco, todo mundo tá lá, daí como filho, como, enfim... Como que funciona? Daí é assim, ó, o que para dentro de casa não se traz o problema do serviço. Entendi. O problema do trabalho fica lá. Agora nós estamos dentro de casa. Dentro do lar, você tem que ter harmonia, compreensão, amor, dedicação. Então isso vem para dentro de casa. Separa. Por mais que agora, aqui possa estar pegando fogo. E se acontece o contrário? Às vezes isso é normal. Qualquer família, as divergências ali, pessoais. Eu torço para um time, eu torço para o outro, eu gosto disso. Também não leva para o trabalho. Chegou segunda-feira, sei lá, 8 horas da manhã, 9. Não leva para o trabalho também. E isso é muito legal. Eu sempre quis conversar com alguém sobre isso, mas talvez a gente nunca tive um convidado que tivesse tantas pessoas da família trabalhando junto. Porque na prática, falando, parece fácil, né, dona Rosa? Mas não é fácil. Concorda comigo? Concordo. Falando assim... Porque são 5 cabeças a pensar diferente. Isso. Porque, como eu digo, nem um dedo é igual, né? Exatamente. Então, cada um tem... Por mais que eles eram do mesmo braço... Do mesmo tronco. Mas... Então, são 5 cabeças pensantes, né? Então... Eu fico imaginando que a senhora é uma parte assim bem importante no elo dessa ligação. Por quê? Porque a mãe normalmente... Porque além de, digamos, a dona, a proprietária, a esposa, a senhora é a mãe, né? A mãe normalmente é quem junta... Isso. Tem essa função? Tem. Pô, tenta entender o outro, que o outro não... Não, filho, por favor, vamos... Sabe, tem que ter o jogo de cintura para acontecer isso. E a senhora falou que um dos nossos negócios, nós temos a honra de ser fornecedor de vocês. E uma vez um filho da senhora falou para mim assim, talvez ele nem saiba que... Cuida bem da minha mãe, que fica tranquilo. Então, o contrário também. Sim, ao contrário também. Aquele sentimento, e tu sabe que... Tipo assim, ele meio que falou, tu não quer me atender bem, quer brigar comigo, não tem problema. Mas a minha mãe não, tipo isso. Não que ia brigar, não ia acontecer qualquer coisa, né? Mas é interessante, porque isso eu acho que é uma história assim muito legal e muitas vezes a gente tem medo, né? Porque, vamos misturar. E quantos anos vocês já trabalham juntos? Desde sempre, né? Desde sempre. Tipo, eles começaram ali na época da faculdade, ou antes da faculdade. E vocês já vieram... E a senhora já deixou eles já começando assim... Hoje eles trabalham em cargos de decisão na empresa. Eles já começaram ou não foi bem? Não foi bem assim. Eles começaram depois de um certo tempo, depois de uns anos, que o Rafael já estava formado, trabalhando na empresa, o Alex também, depois entrou o Douglas. Agora sim, eles, daqui para frente, provavelmente eles vão tocar. Vão ser mas eu disse que eu não entrego o bastão ainda. Ainda vou ser reina dele. Isso, legal. E eu entendi. E foi um processo, eles tiveram que ir conquistando as posições de cima. Nós tínhamos, como o Carlos, o meu esposo, fala, soltei a corda, mas ali eu vi que a coisa puxei de volta. Entendi. Vai soltando, vai puxando, né? Então, para não... Mas hoje... Eu acho que ele já soltou toda a corda para os filhos. Mas eles sempre pedem opinião para o pai, tudo que tem que fazer. Vem pedir opinião para o pai, se o pai concorda, se o pai não concorda. Porque a experiência conta muito, né? Conta.
Porque aquela dor, aquela coisa que a gente aprendeu lá no passado, né? Porque muitas vezes a gente aprende muito mais na dor, né? No erro, do que no acerto, né? Acerto, isso. Porque quando tá tudo certo, deu tudo certo. Tá tudo certo. Você a gente até nem percebe, né? Nem percebe. Mas a dor você sempre vai lembrar dela. E isso é uma coisa muito legal, porque o primeiro negócio que eu tive, eu fui ter com 21 anos em Caxias do Sul. E, pô, deu bem errado. Eu já tinha participado, mesmo novinho eu tinha participado, era com escola de inglês. Em 5 escolas que eu ajudei a montar em cidades diferentes, todas bombaram. Quando eu fui ter a minha, deu errado. Entende? E aí na época, pô, até eu entender, eu ficava pensando, e hoje eu entendo que aquilo ali foi a melhor coisa que ocorreu pra mim, porque me fez aprender na prática, na dor, algumas coisas que eu usei e que depois... Você fez agora eu me lembrar que também eu, antes de ir para a consultora, eu também me virei, eu vendia joia. Quando nós passamos por uma grande crise, nós estávamos morando na 904, onde nós construímos o Boulevard, esse prédio em que o Carlos teve que pagar o terreno 2 vezes, porque quando nós estávamos construindo, acho que a 3ª laje, apareceu o proprietário do terreno. Sério? Sério. E o Carlos já tinha pago o terreno. Ele já tinha pago o terreno. E daí o cara provou que o terreno era que o terreno era dele. Quando ele chegou de Curitiba, que viu, estavam levantando o prédio. Mas o outro vendeu para ele. E ele pagou 2 vezes. Então ali foi um baque para nós também. Eu imagino, essa história, Dona Rosa, eu já ouvi algumas vezes de casa na praia, que a pessoa vendeu para 1 e para 2. De prédio eu não tinha ouvido ainda. De prédio ali. Estava na 3ª laje. Na 3ª laje, no Boulevard. E aparece o dono. Daí ou tu paga o terreno, ou ele vai embargar a obra. Por questões óbvias, né? Daí ali a gente teve um baque grande também. Ali onde eu disse, peraí, eu tenho 2 salas embaixo do prédio. O que eu vou fazer? Eu vou comprar 2 freezer e vou começar a fazer congelado. E eu comecei a fazer congelado e vender do lado da sala da consultora, eu vendia. Congelado. Eu fazia pizza e vendia. Tem gente que vai descobrir agora que eu fazia isso. Eles vão querer a sua comida depois, o congelado. Mas eu fazia. Hoje eu não faço nada, mas eu já fiz muita coisa. E isso é muito legal, né? Porque, tipo, a senhora não teve vergonha e medo do desafio, né? Vamos enfrentar, né? Estamos aqui, temos que enfrentar, né? Não tem muita escolha, né? Uma coisa que desculpa eu cortar. Não. Uma coisa que me marcou bastante, que eu sempre conto como exemplo, uma vez... cheguei cedo no escritório, eu não tinha quem limpasse o escritório, Sim. Eu limpava. Uhum. E eu varrendo na frente do escritório, e o Carlos estava dentro da sala, para um carro, desceu uma moça muito bonita, num salto alto. Ai, quero falar com o dono da consultora. Daí eu disse, tá. Estava com a vassoura na mão. Uhum. Fui lá e disse, Carlos, tem uma moça que quer falar contigo. Daí ele veio. Daqui a pouco eu estava terminando de varrer. Daí eu só escutei que ele falou assim, quem resolve isso é aquela moça que está com a vassoura na mão. Ou seja, ele devolveu o poder para a senhora. Exato. Então isso eu sempre conto como exemplo que eu não tinha medo de nada. Enfrentava. Né? Tinha que varrer a calçada, eu varria. Tinha que fazer marmita, eu fazia, né? Então eu também passei por isso. E isso é muito legal, né? Porque depois de um tempo a gente percebe que quando a gente não tem medo do desafio, né? Qualquer coisa, qualquer mar dá para atravessar, né? Exato. Uns são mais difíceis, outros são mais fáceis, né? Aí tudo depende do momento. E como que a senhora fez para transmitir essa cultura, para passar essa cultura para os filhos e para que o negócio, a empresa, ela viesse com essa cultura? Porque quando a gente vai na construtora, como eu já falei, eu sou cliente, a gente percebe um clima, por mais que é uma consultora grande, a gente percebe um clima familiar.
Aí a gente chega no escritório de vocês de Balneário Camboriú, senta lá, estão os corretores, tá sempre alguém do comercial, aí a pessoa serve alguma coisa assim, mas não é alguma coisa, porque tem um lugar que a gente serve isso, mas é trabalho, sabe? Ali não é bem... E aí a gente entra na construtora e tal, nos escritórios, atende as pessoas. Isso é natural ou é espontâneo? Porque foi crescendo e manteve uma essência, tipo, como se fosse uma grande casa. O pessoal, os corretores, né? Porque eles dizem assim, não, vou tomar o café lá na RAC. Que é o melhor. Porque lá tem bolo, tem pastelzinho, tem não sei o quê. E é o melhor. E ali onde eles se reúnem. Tu sabe que tem dias que tem mais de 10 corretores ali, naquela sala ali na frente, né? Que daí estão esperando para ser atendido pelo seu Carlos, pelo Alex, o Douglas. Então eles ficam ali tomando cafezinho, tomando água, né? Ficam batendo papo ali. Então ali é o encontro dos corretores. Você pode ir a qualquer hora, sempre vai ter 2 ou 3. E isso é legal, né? Porque corretor, a gente sabe que o corretor precisa vender, né? Então ele não vai estar num lugar ou que ele não goste, né? Ou que não possa gerar retorno, né? Exato. Porque às vezes a gente fica pensando, eles estão... Não estão... Se eles estão lá é porque realmente eles se sentem acolhidos, né? E sabem que o produto, né? O que a RAC constrói... É bom, vende, entrega no prazo, entrega melhor do que promete, rentabiliza. Isso foi uma coisa do Douglas. O Douglas que... Mãe, vamos fazer assim, vamos fazer um negócio que o corretor chega aqui, ele tem que esperar, ele fica comendo, fica se distraindo até ser atendido. Então, e eles dizem que lá é familiar, ele se sente em casa. Isso que a senhora falou do melhor café, eu não fui tantas vezes assim ali, eu fui algumas, mas eu já ouvi algumas vezes eles comentando isso. Isso é bom, né? Isso porque é bom. Não é uma coisa fácil de fazer. E daí até tem gente assim, eles falam, eu não sei, eu não posso falar, vocês são a única consultora que faz isso. Então, como eu não conheço os outros então eu não posso falar, eu estou falando aquilo que eu escutei de alguns corretores. E que vivencia, no trabalho. Né? E quando, por exemplo, hoje a senhora chega em casa, de repente um filho, ou no trabalho, um filho seu, sua esposa, fala assim, vamos voltar um pouco, quando chegou lá, vamos construir no Mato Grosso. De Balneário Camboriú ao Mato Grosso deve dar o quê? Uns 2.000 e não sei quantos quilômetros? 3.000? É bem longe, né? É bem longe. É bem longe, né? É bem longe, você tem que sair com um avião de Balneário até São Paulo, depois a Cuiabá, depois a Cuiabá, Mato Grosso. A Sinop, né? Às vezes até tem voo direto de São Paulo a Sinop, mas é bem pouquinho. Mas é muito pouco. É bem Você raro, perde né? muito tempo na ponte aérea. Na ponte aérea, né? E se perde tempo na ponte aérea para levar as coisas para os insumos, para as pessoas, né? É um desafio, né? E agora, como a gente acompanha ali, a gente já vê que já tem coisas quase prontas lá, ou que já estão bem construídas, né? Deve ser satisfatório perceber, né, que o projeto e o sonho, né? O projeto e o sonho se realizando. Como que no dia da entrega, porque eu percebo que na construtora o dia de entregar é um dia muito especial para as construtoras. Como que a senhora se sente, assim? Hoje em dia, as entregas, elas são muito legais, né? Assim, tem toda uma cerimônia e tal. Uma cerimônia, você tem Lógico que tu tem que ter a famosa comida, né? Que você tem que servir. Você faz um coquetel, tem a bebida. Então, eu fico realizada quando eu vejo que os proprietários que investiram naquele apartamento, que compraram e estão ali sentados, daí tomando, comendo, bebendo, daí a pouco se conhecendo, daí um chega e diz assim, eu adorei, eu gostei daquele negócio que foi colocado lá. Né? Como que a senhora se sente quando ele fala um negócio que a senhora brigou para ter? Esse eu quero. Mas é muito legal, né? É muito legal. Então, porque algumas coisas nos dão satisfação, né? Que dinheiro nem nada paga, né? É verdade. Porque a vida é uma coisa que ela passa, né? Para todos. Passa. Mas eu fico realizada quando eu vejo que o meu cliente está feliz.
o que assim, numa entrega, o que a senhora percebeu que já ocorreu assim de diferente ou da reação de alguma pessoa? Porque muitas vezes é o sonho, né? É o sonho da pessoa da vida inteira de ter um imóvel na praia e a gente sabe que vocês entregam apartamentos lindíssimos, áreas comuns e tal. Claro que existem as pessoas que já têm, que vão para um para o outro, existem investidores que têm alguns, mas eu tenho certeza que sempre tem aquele cliente que é o primeiro, é o sonho da vida dele. O sonho da vida dele. Tem muito disso. Tem gente que compra e consegui realizar o meu sonho. Então, eu digo que bom que eu consegui realizar o teu sonho. Porque aí quando a gente fala de balneário, então a gente está falando da praia, né? Tá falando Principalmente da praia, do Réveillon, né? Hoje eu não sei o que é mais famoso, se é o Réveillon ou se é a praia, né? O Réveillon de balneário é famoso. Muito. O de famoso. Balneário de Copacabana. O Bobial de Balneário passou de Copacabana na fama. No Brasil, assim, né? E a gente percebe o tanto de pessoas que vem, né? Vem nessa época do ano. E aí você entrega e a pessoa, vou passar o Réveillon no meu apartamento em Balneário Camboriú. E muitas pessoas vêm, compram para passar a temporada e que depois... não, eu vou ficar 6 meses em Balneário e 6 meses na minha cidade. Acontece isso? Né? Acontece isso. Tem muita gente que faz assim. Se apaixona, não quero mais morar só. Ai, meu Deus, aqui eu posso sair a hora que eu quero, eu caminho pela praia. Aqui ninguém sabe se eu sou Rosa, se eu sou Maria, quem eu sou. Eu sou eu, né? Já diferente de uma cidade interior. Pequena, né? Pequena, porque que todo mundo conhece, todo mundo. Isso, e às vezes a pessoa ela é a pessoa mais importante ou a menos, e que todo mundo conhece todo mundo, ali ela é mais uma no meio de pessoas que querem se divertir, né? E falando sobre balneário, eu também lembrei uma coisa, essa pessoa que me falou já faleceu. Ele disse, Rosa, quando você mora no interior e você troca de carro, você tem um carro bom e troca por um mais simples, o que é o comentário? Se quebrou, tá falido. Tá com um carrinho velhinho, estava com carro último modelo. Balneário Camboriú, não. Se você trocar o teu carro bom por um mais simples, vão dizer, o cara tá investindo. O cara trocou o carro para investir. Então, balneário é isso. Isso é muito legal, né? Porque aqui tem muito essa cultura do investimento, né? E realmente em balneário os imóveis valorizam. E a pessoa que compra imóvel, por mais que ela possa imaginar, um valor alto, mas o retorno é certo. O retorno é certo. O retorno com certeza é certo. Quando a gente fala assim de construção civil, a gente fala que tem algumas coisas que são importantes à construção civil. Tem ali a direção, o pessoal. Aí tem, por exemplo, o pessoal da obra que constrói. Esses são o mais importante, né? Porque eles constroem aquilo que você botou no papel, eles vão executar. Sem eles não tem prédio. Sem eles né? não tem prédio. E aí só daí, se não entrega, né, só vende uma vez, né? Não vende nunca mais. E vocês já venderam várias vezes, né? 33 anos, várias vezes, muitos prédios, vários apartamentos, né? Eu acredito que nós estamos com 19 ou 20 prédios já no balneário, né? E fora os que vão ter para fora. E agora fora, deu. Número é uma coisa que não é fácil de lembrar ao certo. Não. E como que você imagina que a pessoa que está construindo lá, como que a senhora pensa que ela vê como que você faz para ela fazer realmente de uma maneira bacana, porque a senhora fala muito do amor, né? Como que a senhora pensa que, vou procurar pessoas que vão pensar que estão fazendo isso para alguém, para servir alguém, né? Porque, na verdade, tudo que a gente faz nessa vida é para servir alguém. Para servir a gente é remunerado, né? Mas a senhora está servindo alguém com imóveis em Balneário Camboriú, agora em Sinop, nas outras cidades do Mato Grosso. Essa pessoa está servindo alguém porque uma está assentando tijolo, a outra vai colocar a porta. Enfim, várias coisas que tem na obra, né? Como que vocês procuram trabalhar isso para fazer com que ela faça
talvez não igual a senhora, com certeza, com tanto amor, mas para que ela dê o seu melhor. Que ela ame aquilo que ela está fazendo, que ela faça com amor. E mesmo sabendo que não é para ela, mas é que para alguém que está patrocinando o salário dela. O cliente, com certeza. O cliente que está, né? Se não vendeu para o cliente, eu não tenho como pagar o teu salário, o salário do funcionário. Exatamente, e então, de ninguém, né? Eu sempre digo, faça aqui como se fosse a tua casa. Faça como se você fosse fazer para você. Eu sempre falo, se você fizer como se fosse como você gostaria, então você está agradando os outros. Eu sempre procuro... Porque daí vai fazer o melhor, né? Ninguém vai querer fazer para si o que não é melhor. E você sabe que agora eu lembrei uma frase do Silvio Santos, que ele sempre comentava que, tipo, ninguém sai de casa querendo que tudo dê errado. Ou, sim. Às vezes a pessoa erra, né? Mas se ela erra querendo fazer o melhor, né? É diferente de... quero mesmo sacanear alguém, eu tô chateado. E onde trabalham muitas pessoas, né? É uma coisa bem importante, porque são pessoas, né? E eu procuro tratar o funcionário como alguém, quase que eu digo da família. Então, eles já sabem. Quando eu chego numa obra que eu vejo um toco de cigarro, até aconteceu essa semana, toco de cigarro na escada, eu digo... Quem que está fumando dentro dessa obra? Eu não quero ninguém fumando dentro da obra. Quer fumar? Dá uma saída. Daí o engenheiro que estava ali, ele disse, Dona Rosa, eles perguntaram quem é aquela mulher que chegou aqui falando assim. Que ele era uma equipe nova, não me conhecia, né? Exato. Mas os meus funcionários, eles têm tudo. Eu acredito que eles têm um carinho pela gente também. Eu tenho aqueles de confiança, né? De muitos anos. De muitos anos. Eu tenho funcionário de 28 anos, 30 anos dentro da empresa. Se a pessoa tiver 28 anos, se ela começou com 20, ela tem 48. Ela talvez não era nem casado, casou, de repente já tem filho e está quase tendo neto. Eu tenho um dos eletricistas que eu trouxe de Lages. Né? Então, ele já está há 33 anos comigo aqui. Que veio de Lages. Né? Que veio de Lages. Tem encanador com muitos anos também. Então, esse deve ser grato à senhora, né? Com todo respeito a Lages, mas morar em Balneário Camboriú em Lages é um pouco diferente. Exato. Com todo respeito a Lages, pelo amor de Deus. É que quando a gente veio de Lages, trouxe a equipe de Lages, porque não se conhecia ninguém em Balneário. Claro. Depois que a gente foi conhecendo, fomos contratando encanador aqui, pintor, e daí tem... Hoje não, a gente terceiriza tudo, né? Hoje é terceirizado, então... é mais fácil. E a senhora tem algum sonho assim na construção civil, na obra, no prédio, que a senhora queria fazer e ainda não conseguiu? Às vezes, para as pessoas é uma coisa besta. Eu queria fazer algo com isso, com aquilo. Tem alguma coisa que a senhora gostaria de fazer que não fez ainda? Olha, eu não parei para pensar em alguma coisa para fazer. Se não lembra é porque talvez tenha, mas nem saiba, né? Porque se fosse claro já... Não parei assim para pensar o que fazer. Isso. Quando a gente estava conversando antes, a gente estava falando sobre que a senhora falava assim, eu queria muito fazer aquilo numa... eu fiz. Sim. Às vezes colocar uma iluminação, colocar qualquer coisa numa obra. Eu queria muito ter realizado isso e ainda não tive a oportunidade de uma obra ou alguma coisa do tipo. Sim. Uma vez eu queria ter colocado uma cascata numa área de lazer, daí mandei fazer na época um leão, e fiz aquela cascata assim, mas não era aquilo que eu queria. Mas não. Enfim, ficou ali. Depois de um ano eu volto lá no prédio, para minha tristeza, já tinha arrebentado, tinham tirado todo o meu sonho ali. Não deu muito certo. Daí, uma vez, eu queria fazer também, num salão de festa, uma divisória com um aquário de peixe. Daí, não, Deus o livre, isso aí tem que cuidar, quem é que vai manter isso aqui, quem é que faz... Mas eu disse, mas ia ser lindo, numa divisória, assim, toda de... Seria mesmo. Então, umas coisas assim. Eu acho que eu já vi algo parecido com o que a senhora está falando num restaurante.
Mas eu queria uma parede inteira. Isso, é bem alto. Como se fosse aqui, a gente está numa sala, né? Como se fosse uma parede. E aí você olhava para o outro lado e tinha um aquário e tinha os peixinhos passando no meio. Acho que eu já vi isso. Mas também tinha vontade... Só que dá trabalho, né? Porque imagina... Também... Porque talvez balneário o pessoal pensa assim, nem todo mundo tá aqui, né? O aquário tem que cuidar dos peixinhos, tem todo um trabalho, né? Eu também pensava uma vez em ter um hotel pequeno, não grande, mas um hotel, não... Mas depois que eu montei a minha pousada em Mariscal, são só 8 leitos. E eu vi que hotel dá trabalho. Não quero mais. Porque dá muito trabalho. Porque daí as pessoas, daí cada um tem um gosto. Daí eu me preocupo muito, porque é como eu disse, eu quero para os outros aquilo que eu quero para mim. Então eu chego lá, a minha pousada eu botei todas as roupas de cama da Trousseau, toalha de banho, todo o shampoo, tudo Trousseau. Trousseau é caríssimo. Certo. Mas eu disse, não, eu quero fazer uma pousada 5 estrelas. E eu consegui. Primeiro ano eu tive funcionários bons, tudo. Só que a mão de obra para esse lado de hotelaria é terrível. Não temos profissional para isso. Ainda mais para trabalhar lá em Mariscal, fora da temporada, não é fácil. E aí pega Mas uma agora região... já não quero mais hotel. Deixa eu ficar com a minha pousadinha lá. Já realizou o sonho, né? Já realizou o sonho. E isso é legal, né? Porque às vezes a gente tem um sonho, uma vontade, a gente realiza ela e a gente percebe, poxa, eu acho que eu não queria nem tanto isso, né? E o fato de conseguir fazer é bom, porque daí nos mostra o outro lado, né? Exato. Porque nada na vida, né, Dona Rosa, só são flores, né? Não, tem muito espinho. Com certeza. E talvez o segredo do sucesso é saber pegar o espinho e não apertar nele para se machucar, né? É contornar ali, pegar onde não tem, né? Ou as pedras. Exatamente. Não tentar chutar a pedra. Tirar ela daqui e colocar ali. E às vezes tem que ser uma por uma, né? Porque se tu chutar, tu vai se machucar. Exatamente. Se você quiser tirar muitas ao mesmo tempo, elas vão cair no seu pé. Perfeito. Então... A gente sempre deixa para a parte final, para valorizar quem nos acompanha até o final, a parte das dicas. Essa é uma parte muito legal. Todo mundo que grava o podcast com a gente, ele deixa uma mensagem, assim, algumas dicas. E pelo tanto que a senhora já viveu, pelas experiências, por fazer parte de uma empresa de super sucesso, tenho certeza que muitas pessoas vão adorar ouvir se a senhora fosse... Você que está começando, imagina que a senhora está dando uma dica lá para sua neta, para o seu filho, ou está dando dicas para você mesmo, depois que você já viveu. Porque às vezes as pessoas elas querem começar um negócio, às vezes elas já estão num excelente negócio, mas elas acham sempre que a grama do vizinho é mais verde, que na grama do vizinho não precisa cortar a grama, que a grama não dá coceira, se deitar, é aquela história toda, né? Que acontece com nós, seres humanos, né? Pessoas. Verdade. Que dicas que a senhora daria, Dona Rosa? Poxa, tu me colocou numa... Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Que dica que eu daria? Eu daria a dica para quem quer começar um negócio hoje, que dedique e ame aquilo que vai fazer. E que não desista no primeiro tropeço. Que levante e continue o seu projeto, aquilo que quer fazer. E o que eu posso dizer? Que eu comecei uma coisa e tropeçamos várias vezes e levantamos e estamos aqui. E que a pessoa que hoje, que já tem tudo, mas que ela ainda tem um sonho, que ela não desista, que ela torne realidade esse sonho. E sempre é possível, né? E sempre é possível. O sonho tem que ser executado, não pode ficar só sonhado. Você tem que sonhar e executar. Excelente. E que muitas pedras irão rolar na sua frente, mas que também muita lama fará nascer uma flor. E essa é a coisa que eu deixo. Não pensar, até me emociona um pouco, não pensar só na parte ruim. Pensar que tudo vai dar fruto. Tudo que você plantar
você vai colher. Plante o amor, plante a sabedoria, o entendimento. Isso. Sensacional. Depois desse término, Lucimar, sensacional. Pô, confesso para a senhora que eu tô até emocionada. Meus pelos chegaram a... Isso não é normal. Passa muito rápido. A senhora ficava pensando assim, nossa, nós vamos conversar 1 hora. Será que eu vou falar uma coisa para a senhora? Já passou? Já passou, exatamente. Já tô na parte aqui de agradecer a senhora pela sua presença. Tenho certeza que você nos acompanhou até o final. Se você ouvir isso que ela falou ali da dica em 20 vezes, todo dia, se você gravar esse trechinho ali, nós vamos fazer um corte desse trecho, tá, Lucimar? E quando você está com uma dificuldade de você ouvir isso, porque a senhora falou de uma maneira tão espontânea, tão genuína e tão com emoção, que é isso. Eu acredito muito que o amor vence o ódio, que o bem vence o mal e que o querer vence os desafios. Vou me machucar, vou perder, mas se eu persistir, eu chegarei lá. Chegará lá. Porque persistindo, você vai aprendendo, você vai pegando um caminho melhor, você vai desviando, você desvia. Exatamente. E hoje cada vez é melhor, né? Há 20 anos atrás, a gente não podia ter a oportunidade de alguém ouvir, igual a senhora está dando uma experiência, um depoimento de vida, de negócio, entendeu? Não tínhamos acesso a isso. Não. Hoje a gente tem. Entendeu? E isso vai ficar ali gravado, muitas pessoas vão ver, então é muito bom. Você é bem mais novo que eu venho de uma época que quando eu tinha meus 12 anos, o nosso telefone era tinha que dar corda aqui e falar aqui. E que bom que a senhora já tinha telefone, né? Porque a maioria nem sabia o que era um telefone nessa época, né? Porque era uma coisa escassa, né? Era escassa. Que era bem mais difícil, né? A televisão, nós não tinha televisão colorida, nós botávamos um papel colorido na frente para assistir. Olha tudo que tem hoje. Exatamente. Olha isso aqui tudo. A gente consegue saber como é que é o mundo em qualquer lugar. Hoje né? já tem essa inteligência aí artificial que ela tanto vai ser boa para o bem, como tem gente que vai aproveitar para o mal, né? Infelizmente. Mas está aí, coisas que nunca ia se imaginar, né? Exatamente. Então, agradecer muito a senhora pela presença, por ter compartilhado várias dicas, por ter, em alguns momentos, eu percebi que a senhora abriu o coração e falou coisas lá da sua história, da sua essência. A gente fica muito grato por isso. Esse podcast ele existe para isso, para dar insights de empreendedorismo, não importa o nível que você esteja, e para pegar essas dicas e insights de pessoas que vivem na prática. Porque nada melhor do que quem já sentiu o fogo queimar a mão para contar como é que é a sensação de queimar a mão, né? Ou quem de ter nunca queimou alegria. Não sabe, né? Exatamente. Então, muito obrigado. Se a senhora quiser deixar aí um recado final. Eu agradeço a Carol Cortinas por me patrocinar, para me convidar também para esse podcast e dizer que a gente está aberto aí e que continuaremos sendo parceiros, né? Sem dúvida. Daí tem a outra Carol que você falou. A Decor. Essa eu não conheço ainda. Conhecerá. Conhecer. É a irmã. É. Muito obrigado, tá, dona Rosa? Muito obrigado mesmo. Obrigada por